Capítulo 14. Pencroff, Harbert e Gédéon Spilett calaram-se em meio à escuridão. Pencroff chamou em voz alta. Nenhuma resposta. O marujo então fez a pederneira funcionar e acendeu um punhado de ramos secos. A luz iluminou fugazmente uma pequena sala, que pareceu absolutamente deserta. Ao fundo, havia uma lareira rudimentar, com algumas cinzas frias, guarnecida com uma braçada de lenha seca. Pencroff lançou ali os ramos acesos, a lenha crepitou e a luz do fogo clareou o cenário. O marujo e os dois amigos perceberam então uma cama desfeita, cujas cobertas, úmidas e amareladas, atestavam falta de uso. Num canto da lareira, duas chaleiras enferrujadas e uma panela virada, um armário, com algumas roupas de marinheiro em vias de mofar, sobre a mesa, um talher de estanho e uma bíblia carcomida pela umidade, num canto, algumas ferramentas, pá, picareta, malho, duas espingardas de caça, uma delas quebrada, sobre uma tábua que formava uma prateleira, um barril de pólvora ainda intacto, um barril de projéteis de chumbo e várias latas de espoletas, tudo coberto por uma espessa camada de poeira, que talvez longos anos houvessem acumulado. Não há ninguém, disse o repórter. Ninguém, confirmou Pencroff. Já faz tempo que esse quarto não é frequentado, observou Harbert. Oh, sim, muito tempo, concordou o repórter. Sr. Spilett, disse então Pencroff, em vez de retornar a bordo, penso ser preferível passar a noite nesta casinhola. Tem razão, Pencroff, respondeu Gédéon Spilett. E se o dono voltar, ora, aposto que vai gostar de encontrar o lugar ocupado. Ele não voltará, disse o marujo, balançando a cabeça. Acha que ele deixou a ilha? Perguntou o repórter. Se tivesse deixado a ilha, teria levado armas e ferramentas, considerou Pencroff. Sabe o valor que os náufragos atribuem a tais objetos, últimos destroços de um naufrágio? Não. Não. Repetiu o marujo, com uma voz convicta. Não. Ele não deixou a ilha. Se tivesse fugido num bote feito por ele, ainda menos motivos teria para largar itens de primeira necessidade. Não, ele está na ilha. Vivo? Questionou Harbert. Vivo ou morto? Ora, se morreu, suponho não ter enterrado a si próprio, respondeu Pencroff. De certo encontraremos seus restos mortais. Decidiram então passar a noite na casa abandonada, que uma reserva de lenha jogada num canto permitiria aquecer suficientemente. Fechada a porta, Pencroff, Harbert e Gédéon Spilett sentaram-se num banco para conferenciar e refletir. Viam-se numa disposição de ânimo aberta a tudo admitir, assim como a tudo esperar, e espreitavam ansiosamente sons vindos do exterior. Se a porta se abrisse subitamente e um homem surgisse à sua frente, não teriam ficado de modo algum surpresos, a despeito do estado de abandono da casa, e mantinham as mãos preparadas para apertar as mãos desse homem, desse náufrago, desse amigo desconhecido que amigos esperavam. Mas nenhum ruído se fez ouvir, a porta não se abriu e as horas passaram sem que nada acontecesse. Como aquela noite pareceu longa ao marujo e seus dois companheiros. Quanto a Harbert, dormiu por cerca de 2 horas, o sono sendo uma necessidade em sua faixa etária. Os três tinham pressa em retomar a exploração da véspera, esquadrinhar o Recife em seus mais recônditos recantos. As deduções de Pencroff revelaram-se absolutamente corretas, e, como a casa estava abandonada e as ferramentas, utensílios e armas continuavam lá, era praticamente certo que seu hóspede sucumbira. Convinha então procurar seus despojos e dar-lhe ao menos uma sepultura cristã. Amanheceu. Pencroff e seus companheiros procederam imediatamente a uma vistoria na habitação. Fora construída, é verdade, num local privilegiado, na encosta de uma pequena colina sombreada por 5 ou 6 seringueiras. No terreno em frente, através das árvores, o machado abrirá um amplo descampado, proporcionando uma ampla vista para o mar. Um pequeno gramado, protegido por uma cerca de madeira caindo aos pedaços, conduzia ao rio, em cuja margem esquerda desembocava o riacho. Logo constataram que a habitação fora construída com tábuas oriundas do casco ou coberta de um navio. Tudo sugeria, portanto, que uma embarcação desgarrada naufragara na costa da ilha e pelo menos um homem da tripulação se salvara, o qual, com os destroços e as ferramentas disponíveis, construíra aquele reduto. Isso ficou ainda mais evidente quando Gédéon Spilett, após contornar a casa,
detectou em uma dessas tábuas, provavelmente uma das que compunham os paveses do navio naufragado, estas letras, já semi-apagadas. Br. Tá. Zá. Britania, 9, exclamou Pencroff, a quem o repórter chamara. É um nome comum a muitos navios. Não saberia dizer se é inglês ou americano. Pouco importa, Pencroff. Com efeito, pouco importa, concordou o marujo. E o sobrevivente de sua tripulação, caso ainda esteja vivo, nós o resgataremos, independentemente do país a que pertença. Porém, antes de recomeçar as buscas, passemos a bordo do Bonaventure. Uma vaga preocupação a respeito do barco invadira Pencroff. Se, apesar de tudo, o Recife fosse habitado e algum habitante houvesse invadido, mais deu de ombros para a inverossímil suposição. Fato é que não desagradava ao marujo ir almoçar a bordo. O caminho, já desbravado, aliás, não era longo, não mais que 2 quilômetros. Puseram-se então em marcha, ao mesmo tempo em que seus olhos vasculhavam a mata e os arbustos, através dos quais cabras e porcos fugiam às centenas. 20 minutos após deixarem a casa, Pencroff e seus companheiros avistaram a costa oriental da ilha e o Bonaventure, que, retido pela âncora, mordia profundamente a areia. Pencroff não pôde reprimir um suspiro de satisfação. Afinal de contas, aquele barco era seu filho, e nada mais legítimo do que um pai preocupado com seu rebento. Subiram a bordo e almoçaram substancialmente, terminada a refeição, retomaram as buscas, redobrando a atenção. Afinal, era altamente provável que o único habitante do Recife houvesse sucumbido. Portanto, era antes os vestígios de um morto que de um vivo que Pencroff e seus companheiros procuravam. Entretanto, foi em vão que dedicaram metade do dia a vasculhar os arvoredos que cobriam o Recife. A única conclusão era que, se o náufrago morrera, não restava mais agora nenhum sinal de seu cadáver, pois alguma fera, sem dúvida, o devorara até o último osso. Regressaremos amanhã ao amanhecer, disse Pencroff a seus 2 companheiros, que por volta das 2 da tarde, deitaram-se à sombra de um grupo de pinheiros, a fim de repousar por alguns instantes. A propósito, não vejo problema em levarmos conosco os utensílios pertencentes ao náufrago, acrescentou Harbert. Concordo plenamente, disse Gideon Spilett, essas armas e ferramentas completarão o equipamento de Granite House. Se não estou errado, o estoque de pólvora e chumbo é expressivo. Sim, disse Pencroff, mas não vamos esquecer de capturar 1 ou 2 casais de porcos, de que a ilha Lincoln é desprovida. Nem de recolher essas sementes, acrescentou Harbert, que nos fornecerão todos os legumes do velho e do novo continentes. Talvez fosse conveniente então, opinou o repórter, permanecermos mais um dia na ilha Tabor e recolhermos tudo o que nos possa ser útil. Não, Sr. Spilett, replicou Pencroff, sou a favor de partirmos amanhã mesmo, ao amanhecer. O vento tende a virar para o oeste, assim voltaremos com o mesmo bom vento da vinda. Então não percamos tempo! Exclamou Harbert, levantando-se. Não percamos tempo, repetiu Pencroff. Você, Harbert, trate de colher essas sementes, que conhece melhor do que nós. Enquanto isso, o Sr. Spilett e eu faremos uma caçada aos porcos, e mesmo com Top ausente, tenho grandes esperanças de conseguir capturar alguns. Harbert tomou o atalho que conduzia à parte verdejante do Recife, enquanto Marujo e o repórter embrenhavam-se na floresta. Diversos espécimes da raça suína debandaram então à sua frente, e os animais, singularmente ágeis, pareciam avessos a uma aproximação. Mesmo assim, após meia hora de perseguição, os caçadores conseguiram capturar um casal que havia se escondido numa capoeira fechada. Foi nesse momento que gritos ressoaram a poucas centenas de passos, no norte da ilhota. A esses gritos misturavam-se horríveis estertores, que nada tinham de humano. Pencroff e Gideon Spilett puseram-se imediatamente de pé, do que se aproveitaram os porcos para fugir justo no momento em que o marujo preparava as cordas para amarrá-los. É a voz de Harbert, disse o repórter. Depressa! Exclamou Pencroff. E, sem perda de tempo, o marujo e Gideon Spilett correram na direção de onde partiam aqueles gritos. Fizeram bem em se apressar, pois na curva da trilha, próximo a uma clareira, avistaram o rapaz sendo atacado por uma criatura selvagem, um gigantesco macaco sem dúvida, o qual estava prestes a lhe fazer passar um mau pedaço. Atirar-se sobre aquele monstro, derrubá-lo por sua vez, arrebatar-lhe Harbert,
depois segurá-lo com firmeza. Foi coisa de um instante para Pencroff e Gédéon Spilett. O marujo possuía uma força hercúlea, o repórter era muito forte também, e, apesar da resistência, o monstro foi amarrado e reduzido à impotência. Não está machucado, Harbert? Perguntou Gédéon Spilett. Não. Não. Ah! Se esse macaco lhe tivesse feito algum mal! Rosnou Pencroff. Mas não é um macaco, explicou Harbert. A essas palavras, Pencroff e Gédéon Spilett viram uma criatura singular encoscorada no solo. De fato, não era um macaco. Era uma criatura humana, um homem. Mas que homem! Um selvagem, em toda a terrível acepção da palavra, e ainda mais assustador na medida em que parecia decaído ao último grau do embrutecimento. Cabeleira eriçada, barba descendo até o peito, corpo praticamente nu, exceto por uma espécie de tanga na altura dos quadris, olhos ferozes, mãos descomunais, unhas incomensuravelmente compridas, pele escura feito mogno, pés cascudos como se de chifre, era esta criatura miserável que, não obstante, cumpria chamar de homem. Em todo caso, nada mais natural do que se perguntar se naquele corpo subsistia uma alma ou tão somente um vulgar instinto bestial. Tem certeza que é, ou tenha sido, um homem? Perguntou Pencroff ao repórter. Infelizmente. Disso não resta dúvida, foi a resposta. Seria então um náufrago? Disse Harbert. Sim, confirmou Gédéon Spilett, mas o desgraçado não tem mais nada de humano. O repórter falava a verdade. Era evidente que, se é que um dia o náufrago havia sido criatura civilizada, o isolamento fizera dele um selvagem, e, pior, talvez, um verdadeiro homem das selvas. Sons roucos saíam de sua boca, por entre dentes tão afiados quanto os de carnívoros, feitos para triturar apenas carne crua. A memória devia tê-lo abandonado fazia tempos, sem dúvida, e, fazia tempos também, não sabia mais fazer fogo. Via-se que era dinâmico, ágil, mas que todas as qualidades físicas haviam se desenvolvido nele em detrimento das qualidades morais. Gédéon Spilett dirigiu-se a ele. Ele pareceu não compreender, sequer ouvir, e, no entanto, olhando-o bem nos olhos, o repórter julgou ver que nem toda a razão se extinguira em sua pessoa. Entretanto, o prisioneiro não se debatia, e não tentava romper as amarras. Estaria aturdido ante a presença daqueles homens de quem fora semelhante? Encontraria num recanto de seu cérebro alguma fugaz lembrança que o reconduzia à humanidade? Livre, teria tentado fugir, ou teria ficado? Não sabiam, mas nem por isso fizeram a experiência, e, após ter considerado o miserável com extrema atenção. Seja quem for, disse Gédéon Spilett, independentemente de quem tenha sido e do que possa vir a ser, nosso dever é levá-lo conosco para a ilha Lincoln. Sim. Sim. Respondeu Harbert. Quem sabe, dando-lhe carinho e atenção, não conseguimos acender nele alguma centelha de inteligência. A alma não morre, disse o repórter, e seria uma grande satisfação arrancar do limbo essa criatura de Deus. Pencroff balançava a cabeça com ar de dúvida. Seja como for, temos de tentar, insistiu o repórter, a humanidade nos delega essa missão. Era este, com efeito, seu dever de criaturas civilizadas e cristãs. Todos os três compreendiam isso e sabiam muito bem que Cyrus Smith os aprovaria por terem agido daquela forma. Devemos mantê-lo amarrado? Perguntou o marujo. Pode ser que ele consiga andar, se soltarmos os pés, sugeriu Harbert. Tentemos, respondeu Pencroff. As cordas que travavam os pés do prisioneiro foram desamarradas, mas os braços permaneceram imobilizados. Ele se levantou voluntariamente, não parecendo manifestar qualquer desejo de fugir. Seus olhos secos dardejavam um olhar interrogativo sobre os três homens que caminhavam ao seu lado e nada denotava lembrar-se de ser seu semelhante ou, pelo menos, de tê-lo sido. Um silvo contínuo escapava-lhe dos lábios e o aspecto assustava, mas o homem não procurou resistir. A conselho do repórter, o infeliz foi reconduzido à sua moradia. Talvez a visão de seus pertences lhe causasse alguma impressão. Talvez uma centelha fosse o suficiente para reavivar seu pensamento obscurecido, para reacender sua alma apagada. A casa não ficava longe e em poucos minutos estavam lá.
O prisioneiro, contudo, não reconheceu nada, era como se tivesse perdido a consciência de todas as coisas. O que conjecturar a partir daquele nível de embrutecimento a não ser que o isolamento da mísera criatura no Recife datava de muito tempo atrás e que, após ali chegar de posse da razão, a solidão o degradara àquele estado. Ocorreu então ao repórter que a visão do fogo talvez exercesse alguma influência nele e, num piscar de olhos, produziu uma bela labareda na fogueira, irresistível até para os animais. A princípio, a visão da chama pareceu prender a atenção do infeliz, no entanto, ele logo recuou e seu olhar inconsciente se extinguiu. Evidentemente, nada restava fazer, pelo menos por hora, senão levá-lo para a bordo do Bonaventure, o que foi feito, e lá ele permaneceu sob a vigilância de Pencroff. Harbert e Gédéon Spilett regressaram ao Recife para encerrar as operações, e poucas horas depois, ressurgiam na praia, trazendo os utensílios e as armas, um saco de sementes de hortaliças, algumas peças de caça e 2 casais de porcos. Tudo foi embarcado e o Bonaventure ficou pronto para levantar ferros assim que a maré começasse a subir na manhã seguinte. O prisioneiro foi instalado na cabine da proa, onde permaneceu calmo, silencioso, surdo e mudo, tudo junto. Pencroff lhe ofereceu comida, mas ele repeliu a carne assada servida, a qual sem dúvida não apreciava. E, com efeito, quando o marujo apontou um dos patos abatidos por Harbert, atirou-se nele com um apetite bestial e o devorou. Acha que irá se recuperar? Perguntou Pencroff, coçando a cabeça. Talvez, respondeu o repórter. É bem possível que nosso convívio lhe seja benéfico, pois o isolamento é que fez dele o que ele é. Agora ele não estará mais sozinho. Não resta dúvida de que faz muito tempo que o pobre homem se encontra nesse estado. Opinou Harbert. Difícil dizer, replicou Gédéon Spilett. Que idade ele pode ter? Perguntou o rapaz. Impossível saber agora, respondeu o repórter, devido à espessa barba que lhe cobre a face, mas não é mais jovem. Meu palpite é que ande pela casa dos 50. Notou, Sr. Spilett, as profundas olheiras que ele tem? Indagou o rapaz. Sim, Harbert, mas acrescento que são mais humanas do que seríamos levados a crer pelo aspecto de sua pessoa. Isso é o que veremos, concluiu Pencroff. Estou curioso para saber a opinião do Sr. Smith a respeito do nosso selvagem. Fomos atrás de uma criatura humana e é um monstro que levamos de volta. Enfim, a gente faz o que pode. A noite passou e, se o prisioneiro dormiu ou não, não sabemos, mas, em todo caso, embora livre das cordas, não se mexeu. Parecia uma daquelas feras que os primeiros momentos de captura deprimem e cuja raiva volta mais tarde. Ao raiar do dia seguinte, 15 de outubro, a mudança de tempo prevista por Pencroff se produzira. O vento virara para noroeste e favorecia o retorno do Bonaventure, porém, ao mesmo tempo, esfriava, dificultando a navegação. Levantaram ferros às 5 da manhã. Pencroff risou a grande vela e apontou o timão para leste-nordeste, de maneira a navegar diretamente para a ilha Lincoln. O primeiro dia da travessia não foi marcado por nenhum incidente. O prisioneiro permanecerá calmo na cabine da proa e, talvez por ter sido marinheiro, o balanço oceânico parecia produzir nele uma espécie de salutar reação. Voltava-lhe então à memória alguma lembrança de sua antiga profissão? Em todo caso, mantinha-se tranquilo, mais perplexo que abatido. No dia seguinte, 16 de outubro, o vento esfriou muito, desviando mais ainda para o norte, por conseguinte, para uma direção menos favorável à navegação do Bonaventure, que quicava sobre as ondas. Pencroff logo conseguiu encaixar-se nele e, sem dizer nada, começou a se preocupar com o estado do mar, que rebentava violentamente contra a proa da embarcação. Se o vento não se alterasse, sem dúvida levariam mais tempo para alcançar a ilha Lincoln do que haviam levado para alcançar Tabor. Com efeito, na manhã do dia 17, fazia 48 horas que o Bonaventure partirá e nada indicava sua aproximação dos mares da ilha. Impossível, aliás, recorrer ao cálculo para estimar a rota percorrida, pois direção e velocidade haviam sido muito irregulares. 24 horas depois, continuavam sem qualquer sinal de terra à vista. O vento batia então direto na polpa e o mar estava detestável. Foi necessário manobrar com rapidez as velas da embarcação, fustigadas pelo mar e completamente cheias, e cambar várias vezes, fazendo curtos bordejos.
No dia 18, por exemplo, o Bonaventure foi inteiramente coberto por uma onda e, se os passageiros não houvessem tomado a precaução de se amarrar na coberta, teriam sido engolfados. Nessa oportunidade, Pencroff e seus companheiros, ocupados em se desvencilhar, receberam uma ajuda inesperada do prisioneiro, que se lançou pela escotilha como se o seu instinto de marinheiro houvesse prevalecido, e rachou os paveses com uma vigorosa estocada, a fim de fazer escoar mais rapidamente a água que alagava o convés. Em seguida, libertada a embarcação, sem ter pronunciado uma palavra, ele desceu novamente para o seu alojamento. Pencroff, Spilett e Harbert, absolutamente estupefatos, deixaram-no agir. Entretanto, a situação era periclitante e o marujo tinha motivos para se julgar perdido naquele mar imenso, sem qualquer possibilidade de reencontrar sua rota. A noite de 18 para 19 foi escura e fria. Todavia, por volta das 11 horas, o vento amainou, a ressaca acalmou e o Bonaventure, jogando menos, ganhou velocidade. De resto, resistira intrepidamente ao mar bravio. Pencroff, Spilett e Harbert não cogitaram tirar sequer uma hora de sono. Vigiavam atentamente, pois ou a ilha Lincoln estava próxima, e haveriam ao amanhecer, ou o Bonaventure, carregado pelas correntes e pelo vento, desviara, e, nesse caso, tornava-se impossível retificar sua direção. Pencroff, mesmo preocupadíssimo, não desesperava, pois tinha nervos de aço. Sentado junto ao leme, procurava obstinadamente enxergar através daquela sombra espessa que o envolvia. Eram aproximadamente 2 horas da manhã, quando, bruscamente, pôs-se de pé. Uma fogueira! Uma fogueira! Gritou. E, com efeito, uma intensa luminosidade surgia a 20 milhas a nordeste. Lá estava a ilha Lincoln, e aquele fogo, obviamente aceso por Cyrus Smith, mostrava a rota a ser seguida. Pencroff, que apontava bem mais para o norte, alterou sua rota e virou a proa em direção ao lume, que brilhava acima do horizonte como uma estrela de primeira grandeza.